O filme Freezer ou Congelado foi lançado em 2014 e retrata a sobrevivência de um ser humano que foi aprisionado em uma câmara frigorífica. Com a temperatura a 0 graus e descendo com o passar do tempo, fica o questionamento se seria possível sobreviver ao tempo que ele ficou preso e, se for possível, como sobreviver ao frio no filme Congelado. Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja muito bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você estiver me escutando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações se gostar do conteúdo. Se estiver me escutando por qualquer outra plataforma de podcast como Spotify ou Apple Podcast, não esqueça de me seguir para sempre receber os novos episódios. E por último, mas não menos importante, se você gostar muito do conteúdo, o link do apoio está na descrição para me ajudar a manter o podcast. Fechou? Então, sem muita enrolação, como sobreviver ao filme Congelado. Para trazer a sobrevivência do filme para o mais real possível, nós vamos considerar alguns pontos para a nossa sobrevivência e vamos ter foco em sobreviver o período máximo que ele sobreviveu dentro da câmara fria, independente se você teria ficado preso por vontade própria ou não. No início do filme, quando o prendem, temos algumas referências de tempo para determinar quantas horas ele ficou preso. Primeiro que tudo isso durou uma noite, não inteira, mas pelo período da madrugada. Ao que tudo indica, o personagem ele tinha provas de estar bebendo às 21 horas e logo depois ele teria ido a um restaurante onde ele ressalta algumas vezes que ele era inocente por estar às 22 horas jantando com a sua namorada. Ao final do filme, quando ele se liberta da sua prisão, o sol está começando a nascer. Então, supondo que o sol comece a aparecer por volta das 6 da manhã, dependendo da localidade, dá para supor que ele foi pego e mantido preso entre as 23 até as 6 horas da manhã. Com isso em mente, já sabemos que o tempo necessário para sobrevivermos e aguentarmos o frio é de um pouco mais de 6 horas. Então surge uma pergunta simples quando se pensa em passar 6 horas no frio, congelando igual um pedaço de carne. Por que simplesmente não sair? Elas têm um mecanismo para que você possa abri-las por dentro. Então, para prevenir que realmente algum trabalhador fique preso, tem essa funcionalidade, mas no filme, como também tinha, eles colocaram um cadeado do lado de fora, na tranca, impedindo que ela se movimentasse pelo lado de dentro. Então, consequentemente, como a trava é a mesma, ele não conseguiria movê-la. Então, ele não conseguiria sair, ele teria que passar o período lá dentro na câmara fria. O que nos resta entender para sobreviver é o funcionamento básico e tirar a nossa sobrevivência a partir desse ponto. E nesse ponto vamos ter, você no caso vai ter duas escolhas que vai ficar a seu critério e eu vou mostrar os motivos que vão ter. Eles são bons e ruins em ambos, então vai ficar justamente a seu critério. A câmara fria, ela possui um sistema de ventilação que mantém a temperatura constante. E isso de certo ponto acaba sendo óbvio, até foi mostrado no filme. Quebrar esse sistema de ventilação é sim uma opção, assim como não quebrar. E ambos têm seus benefícios, então envolvem diretamente a sobrevivência a ambos os pontos positivos e negativos. O problema é que temos um tempo para passar dentro da câmara, são 6 horas pelo menos, né? Um pouco mais de 6 horas, na verdade não chega a 7 horas, mas nesse período nós devemos lembrar que estamos dentro de uma caixa. Geralmente as câmaras frigoríficas elas são vedadas para a entrada de ar externo, a não ser pela ventilação própria ou ao abrir e fechar a porta. Desse modo, se você quebrar a ventilação e a porta não for aberta em algum momento, vamos supor que você foi esquecido, você se trancou e ninguém está mais lá com você, a entrada de oxigênio ela vai ser interrompida. Então, por ser um ambiente grande, nós ainda teríamos tempo suficiente para sobreviver. Porém, em algum outro caso específico onde o ambiente for menor, ou que você tenha que ficar mais tempo preso, isso acaba não sendo uma opção. A falta de entrada de oxigênio, ela acaba sendo um problema. Por quê? Conforme nós respiramos, nós soltamos CO2, e ele é tóxico para nós. Então, mesmo que uma câmara fria, por exemplo, ela está vedada, não abrem a porta e a ventilação dela está quebrada, ela tenha 5 dias de oxigênio, por exemplo, sem a entrada de oxigênio novo e o constante aumento de CO2 por parte de você estar respirando,
esse tempo de 5 dias ele seria reduzido para 3 facilmente, já que aumentando o nível de CO2 estaríamos correndo o risco de sofrer uma asfixia, iniciando obviamente com dores de cabeça, tontura, até desmaio antes de por fim você acabar falecendo asfixiado pelo CO2. Então, se você optar por quebrar a ventilação, óbvio, você vai reduzir um pouco a temperatura do local, não o suficiente nessas 6 horas para ter uma grande diferença, porque o ambiente todo vai estar basicamente congelado. Mas se você optar por quebrar, você tem que ficar agora quieto e mantenha sua respiração normal até passar o tempo. Não faça nenhum tipo de exercício. Se exercitar vai fazer com que seu corpo gaste mais oxigênio de forma desnecessária. E não temos a reposição de oxigênio para se esquentar com exercícios. Então, nós temos tempo suficiente mesmo se quebrarmos a ventilação, mas se você se exercitar, esse tempo pode ser reduzido e pode acabar faltando. Então, isso só reduziria o tempo útil do nosso período preso. Agora, se você não optar por quebrar a ventilação, você vai poder se exercitar para se esquentar, já que a entrada de oxigênio ela vai estar funcionando normalmente. Se tratando de alimentação, não vamos passar tanto tempo a ponto de precisarmos nos alimentarmos. Claro que seria bom comer para manter o corpo com energia, para ir lutando contra o frio, mas estamos em um frigorífico. A carne é crua, não tem a necessidade de nos expormos ao risco de nos contaminarmos com algum tipo de bactéria, vírus ou protozoário. Se fosse muito necessário, sim. Para sobreviver a maior parte do tempo, você vai fazer 2 coisas que vão definir a sua sobrevivência. A primeira delas é você pegar algumas das caixas que estão dentro da câmara e você vai rasgá-las em pedaços grandes. O motivo? Você vai colocar esses pedaços dentro da sua roupa. Caixas de papelão, assim como o papel, servem como isolante térmico, ainda mais algumas caixas que são usadas em frigoríficos, já que elas são específicas para ambientes com uma temperatura mais baixa e também com uma umidade acima do normal. Então, para assim proteger o alimento, nesse caso agora ela vai proteger você. Essas caixas elas até passam por um teste que determina o nível de absorção de água para um material, como por exemplo papel, papelão e outras superfícies parecidas. Algumas dessas caixas elas até têm plástico, uma camada de plástico do lado de dentro para ainda ser mais precisa a durabilidade delas contra a umidade. E a segunda coisa a se fazer é que você ainda vai utilizar essas caixas restantes e vai fazer um forte para que você fique isolado do resto da câmara. E o motivo, além de, claro, ser sua sobrevivência, tem como intuito isolar você do vento dentro da câmara. Mesmo que seja pouco ou quase nulo, o que acontece é que o maior perigo quando você está exposto ao frio é, na verdade, o vento. Quanto maior a velocidade do vento e a maior a constância dele, maior é a retirada de calor da superfície do corpo. Então você perde calor muito mais rápido se exposto ao frio. Então essa camada, esse forte que você vai fazer com as caixas, impede que você fique exposto à circulação de ar, fazendo com que, por mais que mínimo que seja, você ganhe mais calor, ganhe mais tempo. Afinal, a vida é feita de detalhes, né? Então todo detalhe nós temos que considerar. Lembrando que você deve a todo momento também estar ciente do que seu corpo está fazendo inconscientemente para te manter vivo. No início, você vai poder observar quando o frio começar a fazer alterações em seu corpo, ou até melhor, quando seu corpo resolver dar início ao processo de defesa contra o frio, você vai notar algumas diferenças fisiológicas, como por exemplo, você vai ter tremores, independente da sua vontade ou não, o corpo vai contrair os músculos, gerando um calor a mais para se manter aquecido. Você vai ter algo chamado piloereção, que é quando os pelos do seu corpo se erguem. Quando você se arrepia, você fica da mesma maneira. Dessa forma, o corpo cria uma pequena camada de ar entre a pele e os pelos. Funciona melhor em animais porque eles têm mais pelos, ou em nossos antepassados. Com o passar do tempo e a nossa evolução física, acabamos perdendo a quantidade de pelo suficiente para a piloereção ter uma eficácia melhor. E outra diferença fisiológica, que essa já vai ser um pouco mais difícil de notar, mas é a vasoconstrição.
O corpo, ele reage de certa maneira ao frio, com o objetivo, obviamente, de te fazer sobreviver. O seu corpo, nesse caso, ele vai estreitar os vasos sanguíneos, fazendo com que a maior parte do sangue se dirija aos órgãos principais. Tudo isso, claramente, na tentativa de manter o corpo na temperatura ideal, até tudo se ajustar ou então te manter vivo pelo máximo de tempo possível. Pessoas que têm uma certa obstrução nos vasos sanguíneos, elas podem vir a sofrer até um AVC com esse processo fisiológico. Então também vale ressaltar que as chances de hipotermia não são nulas e na verdade é bem provável que você esteja com algum grau de hipotermia assim que sair da câmara. No início, isso vale até não só para você ter uma consciência corporal própria, mas também se você estivesse com outra pessoa. Então, no início da hipotermia, o seu corpo ele começa a ter calafrios intensos. Esses calafrios eles param quando o corpo atinge uma temperatura muito baixa. Ainda dessa maneira, o corpo começa a perder ainda mais temperatura, evoluindo para uma confusão mental, irritabilidade e sendo possível até ter alucinações. Se for difícil identificar por esses parâmetros, se prenda aos seguintes sintomas. Você vai ter os movimentos mais demorados, você vai ter uma redução no tempo de reação, falta de discernimento, o seu raciocínio em geral vai ficar bem mais lento. E para tratar a hipotermia após a saída do local, os tratamentos eles podem variar de acordo com o grau que a pessoa se encontra, variando obviamente de uma hipotermia leve, moderada até grave. Para o nosso caso, claro que pode variar de uma pessoa para pessoa, mas considerando uma hipotermia leve, o ideal é que ao sair da câmara, você tire suas roupas, pois elas vão estar geladas e úmidas, e busque por uma fonte externa de calor. Até mesmo outra pessoa te abraçando pode funcionar para te esquentar. Eu acho que eu já falei isso até no episódio que eu fiz o Titanic lá no começo do podcast. Mas, e por último e não menos importante, nesse período você vai notar que as partes do seu corpo mais distantes do centro, como mãos, pés, orelhas e nariz, ficam gelados primeiro. Isso porque o corpo ele dá preferência para os órgãos vitais. Então essas partes elas têm que ser mantidas aquecidas pelo simples fato de que o corpo não dá preferência para elas. Sabendo disso, quando você está em um dia frio e seus pés e mãos estão gelados e mesmo colocando uma meia, por exemplo, ou até uma luva, a mão e pé continua gelado, experimente colocar mais um casaco ou uma calça mais quente. Assim a distribuição de calor vai ficar melhor e você acaba ficando com os pés quentinhos. Bom, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como sobreviver ao filme Congelando ou Freezer, depende você que escolhe. O filme está disponível no YouTube. Eu assisti por lá. A qualidade tá uma qualidade razoável. Se você nunca assistiu, assista. Mas de qualquer maneira, se você escutou até aqui, eu espero que tenha gostado. Não esqueça de me seguir ou se inscrever para sempre receber os novos episódios. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e um beijão para vocês.